Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e, uma vez mais um Mercedes EQE. Sim, é verdade, já o testámos aqui no canal, a versão mais potente deste carro. Eu gostei imenso do carro, é de facto extraordinário, mas ficámos algo desiludidos com aquilo que era a sua eficiência energética. É verdade que aquela versão não estava pensada para ser extremamente eficiente, antes mais desportiva. E então hoje temos aqui esta versão, que é a versão EQE 350+. Uma versão que é tração traseira, só, 292 cavalos de potência. O outro Mercedes que nós testámos, o 42 AMG, eu julgo que é assim, era tração às 4 rodas e, ao contrário de todos os outros AMG que nós testámos da Mercedes, aquele era 4 permanente, nunca, com exceção de uma ou outra pequena circunstância, nunca vimos o carro em autoestrada desligar um dos motores, e isso contribuiu para o consumo que o carro fez, que, não sendo de nada preocupante, também não era de nada de extraordinário. E então, hoje, nesta versão, esse problema não existe. Mas para além dessa diferença, temos aqui outra diferença. Esta é já a versão 2023, 2024, e portanto esta é uma bateria diferente também daquela que tínhamos anteriormente. O outro carro tinha uma bateria de 96 kWh bruta, 90 aproveitável. Este tem uma bateria de 105 kWh bruta, 96 aproveitável. Mais 6 kWh de energia que aqui temos e um buffer maior. E isso significa que temos, teoricamente, um carro que será mais eficiente porque só tem um motor, e um carro que, sendo mais eficiente, além de mais, tem uma bateria maior. E isso vai ser muito importante para este carro porque ele vai participar num fantástico desafio. Eu espero que corra tudo bem, que vocês aqui também vão poder ver no canal. Vamos fazer mais de 1100 km com ele num só dia, num desafio Porto Algarve, Porto, em que ele vai estar a bater-se taco a taco com outros carros, nomeadamente, por exemplo, o BMW i5 E40 ou o Audi EQ8, se não estou em erro, e além de outros carros, nomeadamente alguns Tesla e também um Volvo. E por isso é muito importante que este carro seja de facto mais eficiente e, além do mais, que consiga demonstrar tudo o que ele vale. Numa altura em que todas as regras se modificaram com a chegada dos carros elétricos, a Mercedes, a BMW, a Audi eram claramente as marcas premium por excelência, pois tínhamos outras marcas premium mais específicas como a Porsche, mas a verdade é que quando nós pensávamos em marcas premium, quando alguém pretendia adquirir um carro marca premium, pensava em carros como a Mercedes, a Audi ou a BMW. Hoje em dia, no mercado dos carros elétricos, as coisas baralharam-se um bocadinho. Temos novas marcas, como por exemplo a Kia, a Hyundai, que já oferecem produtos muito bons. Depois, os carros americanos, como é o caso da Tesla, que em termos de eficiência energética são provavelmente o melhor que nós ainda cá temos na Europa. E depois, enfim, temos outras marcas que também pretendem conquistar o seu lugar nesta corrida. Mas hoje o que nós vamos fazer com ele é aquele tipo de viagem típica que muitos dos utilizadores deste carro podem fazer. E é também uma viagem que nós usamos como referência porque nos permite saber a qualidade e a eficiência e a autonomia deste carro. Vamos então fazer Lisboa-Porto com este carro, na expectativa de o conseguirmos fazer sempre com uma só carga. Vamos viajar sempre a velocidades de autoestrada. Eu até vou apertar um bocadinho mais com ele, costumo fazer este teste a 125, mas eu, porque preciso de obter alguns elementos para o teste que depois vamos fazer, até vou um bocadinho mais rápido, vou entre os 125 e os 130 km/h, e vamos ver se é possível fazer com tranquilidade esta viagem. Atenção que esta viagem anda ali na casa dos 340 km, o que significa que o carro não há de poder fazer uma média de consumo superior a 25 kWh por cada 100 km percorridos, se quisermos chegar com tranquilidade. Já quanto à capacidade de carga deste carro, este carro, apesar de ter aumentado um bocadinho a bateria, a capacidade de carga manteve-se a mesma. Estamos a falar de 173 kW em corrente contínua e 11 kW em corrente alternada, julgo que com a possibilidade de fazer o upgrade para 22 kW em corrente alternada. Eu julgo que as marcas
tendem a basicamente fazer com que os carros dos 1080 tenham uma velocidade de carregamento que anda ali entre os 20 e os 25 minutos. Eu julgo que este carro ganhava se tivesse uma velocidade de carga maior e também uma curva de carregamento um pouco mais plana, mas eu também percebo que as marcas queiram poupar aquilo que é a bateria e a sua longevidade e por isso aqui a chegarem a um compromisso. Mas o ideal será quando estes carros carregarem dos 10 aos 80% em não mais do que 10 minutos. Aí sim estará tac-tac com os carros a combustão. Mas como eu digo, é muito importante que estes carros consigam fazer viagens como esta que vamos fazer de Lisboa ao Porto como só carga. Porquê? Porque com o aumentar considerável de carros elétricos na estrada, nós percebemos que existe um problema em Portugal, que tem a ver com a rede de carregamentos. Vemos filas de carregamento em várias estações de serviço, como seja, por exemplo, os carregadores da Ionity. Os próprios carregadores da Tesla também já têm filas para conseguir carregar. Portanto, é preciso que as pessoas, para se verem livres desse problema, consigam fazer viagens como estas de uma só vez, de uma só carga, sem terem que se preocupar com terem que parar para carregar e, mais ainda, terem que esperar para conseguir carregar. Esse é que é o maior problema. Eu diria que se há 3, 4 anos o problema dos carros elétricos era conseguirem fazer Lisboa-Porto numa só carga, hoje o meu problema é terem que parar entre esta viagem para carregar, ou noutras viagens maiores. Esse será, em Portugal, neste momento, o maior problema. Julgo que há um handicap muito grande daqueles que são responsáveis nesta matéria, seja de os exploradores dos postos de combustível na autoestrada e ainda também da própria legislação e do Estado, que é o responsável máximo nessa matéria. Mas enfim, então este o carro que temos, ele tem uma linha muito próxima daquela que é a linha dos atuais carros elétricos da Mercedes. A diferença de linha entre este, por exemplo, e o EQS, à primeira vista, é muito pouca. Ele é claramente mais pequeno, teoricamente também mais eficiente. Veremos se assim é ou não é. Mas vamos então agora saltar lá para dentro. Ora, então cá estamos no interior do Mercedes e este não ter aquele hyperscreen, mas a ter toda a informação neste ecrã também suficientemente grande para concentrar toda a informação que pretendemos. Este carro tem ali 3.006 km, 6.048 km, assim é que é, e, enfim, está muito bem equipado. O valor deste carro em específico, anda na casa dos 90 mil euros, com todo o equipamento que ele tem instalado. Não tem teto panorâmico, eu até acho que em alguns aspectos isso é melhor, ainda que ele dê um aspecto mais escuro ao interior. Espaço atrás é coisa que não falta e conforto e luxo também não. Mas como digo, este carro nós já o apresentámos aqui no canal e hoje o principal objetivo é então verificar como é que ele se comporta numa viagem entre Lisboa e Porto, ainda por cima a chover, o que traz, nós sabemos, sempre desafios acrescidos. Eu vou então zerar aqui os contadores. Vejam aqui, entretanto, o carro prevê uma autonomia atual entre os 577 e os 617, seria excelente. Eu diria que a autonomia real andará ali entre os 350 e os 390 km em condução em autoestrada, mas veremos se o carro de facto supera estas minhas expectativas. Seria muito bom. O carro que, como também vocês podem aqui ver, tem as patilhas que eu tanto desejo e gosto nos carros para podermos ativar os diversos modos de regeneração. Ele está ali no modo recuperação normal, temos depois temos outros modos de regeneração. Ele tem vários níveis de condução. Vamos conduzir o carro no modo Comfort, que é aquele que julgo que é o que por defeito se liga. Bancos ventilados, bancos aquecidos. O carro está muito, muito bem equipado, como também já é habitual. Um dos defeitos que eu apontava aos Mercedes elétricos era não tanto os acabamentos, mas mais a qualidade dos materiais que eram usados. Ainda aqui, materiais duros ao toque, algo que se calhar seria impensável de encontrarmos no Mercedes há uns anos, esta parte, mas enfim, a Mercedes e as marcas em geral a terem que cortar alguns custos para tornar os carros, enfim, também mais atrativos em termos financeiros. Vou então zerar aqui os contadores e vamos nos lançar à estrada, mas eu já falo convosco ainda antes de partirmos. Ok, como vocês podem ver aqui, estamos a 333 km do destino. Eu diria que são 340 para o sítio que nós vamos. Vamos ver se o carro nos diz alguma coisa. Não diz que seja preciso parar para carregar. Vamos ver aquilo que, se nós formos aqui às estações de carregamento ao longo da rota,
ele vai nos indicar várias estações de carregamento ao longo da rota. Ver se encontrar aqui os da Ionity. Não aparece aqui os da Ionity, não sei porquê. Vamos ver se nós clicarmos aqui. Cá está os de Leiria, muito bem. Estremoz, Almodóvar, tem aqui, sim senhor, os carregadores que estão disponíveis. Ótimo. Depois, vou voltar aqui. Vamos clicar aqui, estações de carregamento, autonomia, carregamento. Nós estamos a 98% de bateria, perdeu 2% de bateria enquanto estamos aqui parados. Ok, diz que, cá está, se puséssemos agora o carro a carregar, não conseguiríamos uma velocidade superior a 16 kW por força da percentagem de bateria que temos carregada e da temperatura da mesma. Ele tem aqui o pré-ajustamento automático da bateria, o que também é bom, significa que quando nós, deixa eu ver aqui, quando nós navegarmos para algum carregador, a bateria, o carro pré-condiciona a bateria automaticamente. Não se esqueçam que o pré-condicionamento de bateria tem um pequeno problema, que é o de reduzir um pouco a autonomia, porque ele vai gastar energia da própria bateria para aquecer a bateria. Bem, parece-me que está tudo pronto. Vou só emparelhar o telefone com o carro e seguimos a nossa viagem. Ora bem, cá vamos nós no nosso teste. Entramos agora na A1. Nós viemos de Sintra, portanto fizemos ali um bocadinho da CREL, da A9, julgo que é assim, e também a A10. Uma estrada que tem muitos ventos laterais, muita subida, muita descida e, como vocês podem ver, são estas as condições meteorológicas. Estamos já no verão, mas chuva, chuvinha e chuvinha. E ainda assim, vejam, 60 km percorridos e vejam esta média de consumo de 20 km/h por cada 5 km percorridos e nós temos ali definida a velocidade de 130 km/h aqui no odómetro, cerca de 125 GPS, e esta média de consumo de 20 km/h por cada 5 km percorridos dá confiança, dá segurança e, naturalmente, estamos ainda numa fase muito embrionária, mas se mantiver assim, este carro, em termos de consumo e autonomia real, é um candidato sério aos melhores carros disponíveis atualmente no mercado. Eu queria ter trazido o EQS com este motor, eu experimentei-o, já vão quase 2 anos, e fiquei muito surpreendido com o resultado do carro em termos de consumo, mas a verdade é que não estava disponível e, portanto, é este que trago para a prova que vamos fazer. Vocês depois poderão ver isso aqui no canal, não sei qual será o vídeo que eu primeiro vou postar, estou muito curioso. Naturalmente que este carro, conforto sublime, sem qualquer defeito que se lhe possa apontar. O banco não é o banco Comfort com todas as massagens, mais não sei o quê, mas muito confortável, o carro bem sonorizado. Eu vou conduzir no carro no modo individual, como vocês podem ver ali, mas significa que o carro vai, em termos de motor, no modo Comfort, e depois a suspensão vai no modo Sport. Eu gosto sempre de sentir o carro um bocadinho mais baixo, um bocadinho mais duro, mas mesmo com essas definições, o carro está aqui absolutamente incrível em termos de conforto sonoro e de viagem propriamente dita. Para já levamos a climatização desligada, nós estamos a 266 km do nosso destino, o carro tem o sistema de CarPlay Wireless, que é fantástico, a existir e a usar, ser wireless é ótimo, porque significa que assim que entra no carro, teoricamente o sistema fica imediatamente ativo. E vamos então ver o que é que nos espera no resto da viagem. Eu julgo que à medida que nos formos aproximando do Porto, as condições meteorológicas vão melhorando. Eu não tenho a certeza se este carro tem jantes de 20 polegadas ou 19 polegadas, esqueci-me de verificar isso há bocadinho, mas eu, quando daqui a pouco fizer uma pequena paragem técnica, não por causa do carro, mas por causa do condutor, também já vos mostro isso naturalmente. Quanto ao estado da bateria, é isto que aqui vemos, estamos com 83% de bateria e lá está, o carro diz que se neste momento fôssemos carregar o carro não conseguiríamos mais de 46 kW de potência, uma vez mais por causa não só do estado da bateria, mas também por causa da temperatura dessa mesma bateria. Vamos então continuar a nossa viagem.
falo convosco lá mais adiante, quando já tivermos feito mais quilómetros e for já possível aferir efetivamente uma média mais próxima daquela que será o real. Eu diria que quando tivermos feito 150 quilómetros nesta viagem, praticamente depois mais kilowatt, menos quilowatt-hora, a diferença será muito, muito pouca. E bem, meus amigos, falo convosco então lá mais adiante. Ora bem, pequena paragem técnica aqui na estação de serviço da CEPS, onde estou os carregamentos da Ionity. Eu já vos mostro uma coisa, mas entretanto vamos aqui aos dados da viagem já feita. 149 km e vejam esta média de consumo, 22,6 kWh por cada 100 km percorridos. É um ótimo valor considerando a velocidade a que vimos, 135 km aqui no odómetro, cerca de 130 GPS. Estava a chover, viemos a viagem com muita chuva, mesmo muita chuva. Estamos com 61% de bateria e a ventilação veio ligada por causa de evitar o embaciamento do vidro. Este valor dá confiança, o carro diz que ainda temos autonomia para cerca de 285 km e eu diria que isso é bem possível, o que significa que estamos a falar ali de autonomias acima dos 400 km, mais coisa, menos coisa, se estes valores assim se mantiverem. Eu, além de mais, eu já confirmei, estamos com uma jante de 19 polegadas, o que também não ajuda ao consumo, mas que ficam muito bem neste carro, naturalmente, e também ajudam a dar alguma estabilidade. Mas deixem-me então agora mostrar-vos uma coisa. Eu vim aqui fazer só uma pequena paragem técnica por causa do contorno, não é por causa do carro, mas deixem-me mostrar-vos uma coisa lá fora no instantinho. Ora, estamos aqui junto aos carregadores da Ionity e como vocês podem ver os carregadores estão todos cheios e há pelo menos 2 carros já à espera para poder carregar. Este é um dos problemas. E aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carregadores, claramente insuficientes para fazerem face a todas as necessidades, uma vez que há cada vez mais gente a conduzir carros elétricos e a fazer viagens longas com eles. E isso, reparem, temos ali 1, 2 atrás e temos estes 6 carros ligados. Qual é o problema? Os carregadores são fantásticos, mas temos aqui carros de várias espécies e feitios, o que significa que nem todos têm a mesma capacidade de carregamento e demoram naturalmente o seu tempo. Aqui em Leiria precisamos de pelo menos mais, eu diria, 6 carregadores para resolver o problema todo. E, atenção, a maior parte dos teslistas não param aqui, param nos carregadores de Fátima, porque se tivessem que parar aqui, então as coisas seriam bem mais complicadas. É isto que temos, uma vez mais, por menor capacidade de investimento na rede pública de carregamentos. Ora, então cá temos o Mercedes EQE 350+, e já agora deixa-me mostrar-vos também aqui uma coisa. Estas coisas só se veem nestas circunstâncias, quando nos paramos com ela. O Tesla Model 3 foi durante muito tempo criticado porque quando se abria a mala deixava que ir água para dentro. Vejam então aqui o que acontece com este Mercedes. A água que aqui está cai também aqui no interior. Portanto, isto não é só, vejo que toda esta zona tem água, portanto não, esta abertura não está bem conseguida, a água aqui a cair no interior. Se tivermos aqui coisas mais delicadas pode ser mais complicado. E isto só se vê naturalmente quando nós, enfim, usamos o carro nestas condições. Já agora deixem-me mostrar-vos aqui as jantes. Eu dizia que tinha jantes de 19 polegadas e julgo que se confirma. A ver se encontro aqui onde é que elas estão. Aqui está, 285, 35, jante 20, nem sequer é de 19 polegadas, jante 20, pelo menos atrás, e a frente, deixem-me ver, 255, 40, 20. A informação técnica falava em jante 19, mas afinal tem jante 20, o que ainda torna os consumos que nós conseguimos bastante mais interessantes. Ora bem, meus amigos, então cá vamos nós na nossa viagem, já fizemos mais 100 km e vejam ali aquela média de consumo, 22 kWh por cada 100 km percorridos e cá está a velocidade, 135 km no odómetro, cerca de 130 no GPS. Estamos aqui com os amigos da transmissão ao vivo, numa amena conversa, o que é sempre interessante. Obrigado por me acompanharem nesta viagem, mas este valor é muito impressionante. Feitas as contas, 248 km já feitos, 171 km na pior das hipóteses ainda da autonomia previsível, estamos a falar de uma autonomia superior a 400 km nestas circunstâncias. Ótimo, muito bom, a Mercedes aqui a ter este produto muito interessante. E em termos de consumo, mais interessante que a versão AMG. Eu tenho a noção de que havia ali qualquer pequena falha de software. E porquê? Porque eu quando conduzi, por exemplo, o EQS SUV AMG,
que tinha 500 e tal cavalos. A verdade é que ele em autoestrada, ele desligava ora o motor da frente, ora o motor de trás. Também o EQB 350 também fazia isso, e aquele nunca desligou, com exceção de uma pequena vez em que eu vi isso acontecer, nunca desligou nenhum dos motores, e isso também prejudicou o consumo naturalmente. Mas então, 250 km feitos, as condições meteorológicas melhoraram um pouco e, portanto, vamos aqui ainda com a ventilação ligada para garantir que o vidro não embacia e vamos então continuar a nossa viagem. O que é também muito bom é este sistema de cruise control adaptativo que funciona às mil maravilhas. Mesmo quando tínhamos muita chuva, não era perceptível quase a estrada, o sistema a manter o carro dentro das linhas, dentro da faixa e fazer uma leitura adequada para o carro da frente, mesmo carros com cor semelhante à do pavimento da estrada. Vamos então continuar, falo convosco lá mais adiante, quando estivermos quase a chegar ao Porto e veremos então qual é o resultado final que depois vamos obter. Ora bem, meus amigos, numa altura em que nos aproximamos da saída das portagens da A1, estamos mesmo a passar junto às portagens e já fizemos 307 km e vejo ali aquela média de consumo, 21.8 km por cada 100 km percorridos, um valor muito aceitável, considerando a velocidade a que vínhamos e considerando as condições meteorológicas que encontramos no decurso desta viagem. Aqui a Mercedes a ter um ótimo produto, sem dúvida nenhuma. Percentagem de bateria 24%, ainda temos alguns quilómetros para fazer, cerca de mais 20 km, mais coisa, menos coisa, e portanto ótimo consumo. Portanto, se alguém acha que não consegue fazer Porto, Lisboa, Lisboa-Porto ao volante deste Mercedes EQE 350+, ficam as dúvidas dissipadas. E posso dizer que a viagem que nós fizemos retrata já um cenário real de viagem. Tivemos chuva, tivemos vento, viemos a uma velocidade interessante e fizemos mais de 300 km. Muitas pessoas parariam seguramente algum tempo para descansar um bocadinho. Aliás, ali a estação de serviço de Leiria estava repleta de gente e não era de gente toda só que conduz carros elétricos, aliás, bem pelo contrário. Portanto, as pessoas param normalmente, quer conduzam carros elétricos, quer não conduzam carros elétricos. Aqui o único problema é garantir que quando as pessoas com carro elétrico precisam parar, conseguem parar e têm carregadores para parar. Vamos então agora fazer esta parte final deste percurso. Falo convosco quando chegarmos ao nosso destino final. Até já! Ora bem, meus amigos, e chegamos ao final da nossa viagem, 330 km feitos, vejam ali aquela média de consumo, 21.4 kWh por cada 100 km percorridos e chegamos com 19% de bateria. Excelente resultado, considerando a velocidade a que nós vínhamos, considerando que apanhámos chuva, algum vento, muito bom. Este carro com jantes de 20 polegadas, muito melhor do que eu estava à espera e muito melhor do que o seu irmão, mais potente, mais desportivo, pelo menos na altura. É verdade que esta bateria também é um bocadinho maior, isso também ajuda, mas o carro aqui na média de consumo teve menos 5 kWh por cada 100 km percorridos, se não estou errado. Vou então agora carregar o meu carro. Já sabem que eu costumo usar muito este cartão da Chaves to Go, porque está associado à Via Verde, ou é possível associá-lo à Via Verde, e portanto vamos ver que velocidade é que eu vou conseguir carregar. Aqui o carro diz que se eu ligar agora, conseguirei obter 142 kW de potência. Veremos se depois é assim. Obrigado por estar desse lado, não percam depois o vídeo que vai ser publicado com este carro num comparativo excelente com outros carros numa viagem de longo alcance. Até uma próxima oportunidade.